enchem da tua paz. Amém. Boa noite a todos, amém. Coloque a mão no teu coração. Diga para o Senhor assim: Senhor, toma o teu lugar. Diga mais uma vez: Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Amém. Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar ao Senhor mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Reconhecemos que Tu és o Senhor. Reconhecemos que Tu és soberano sobre as nossas vidas. E que tudo o que somos e temos procede do Senhor, Pai. Seria impossível, ó Deus, darmos, ó Deus, sequer um passo sem a Tua boa mão sobre as nossas vidas, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. E nós queremos Te adorar nessa noite, Te render graças, ó Deus, porque o Senhor é bom sobre as nossas vidas. A Tua misericórdia, Pai, é de geração em geração. A Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas a cada manhã, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. E que a Tua palavra, Senhor, venha cumprir, Pai, tudo quanto, ó Deus, apraz ao Teu coração, Pai, nessa noite sobre as nossas vidas, ó Pai, para a glória e para a honra do Teu nome. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Podem sentar, queridos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Esther. A partir do capítulo 5. Esther, capítulo 5. Para te ajudar aí, depois de Neemias, depois de 2 Crônicas, Neemias e Esther. Quantos localizaram aí? Quantos? Pode levantar a mão. Amém. Uma grande parte. Vamos lá, versículo 1, diz assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no palácio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Só até aqui, queridos, por enquanto. Bem, eu queria, de uma forma rápida e clara, descrever um pouco do contexto desses 3 versículos que nós acabamos de ler. A história de Esther é uma história assim, muito interessante. Esther foi uma judia, da tribo de Benjamim, que fora levada, deportada de Jerusalém por Nabucodonosor, né, para a Babilônia, e morava nessa cidade chamada Suzã, que era a capital do Império Persa. E Esther, como é que Esther se tornou rainha? O texto que nós lemos aqui já descreve Esther como rainha, mas antes não era assim. Existia uma rainha no Império Persa, o nome dela era Vashti, e ela foi destituída, né, da sua posição de rainha, né, por conta de uma desfeita que ela fez para o rei Assuero, e ela foi destituída. E o rei Assuero, ele procurou, dentre as moças existentes na época, alguém para substituir a rainha Vashti. E ele se agradou muito de Esther e constituiu Esther como rainha do Império Persa. Uma história bastante interessante e que
quando a gente olha de um ângulo espiritual, a gente percebe que há uma providência de Deus para sustentar o seu povo. Porque nessa época, Jerusalém já havia sido invadida por Nabucodonosor, estava totalmente destruída, e o povo de Israel, os judeus, eles foram espalhados por toda a terra daquela época, e se tornou escravo do povo persa. Esther foi levantada, creio eu, e também segundo a história, como alguém que ia contribuir com a existência do povo de Israel. E a Bíblia relata que essa mulher, ela foi muito usada para a salvação do povo de Israel. Bem, antes da gente analisar um pouco melhor esse livro, eu queria destacar aqui 3 personagens que eu assim considero principais nessa história da rainha Esther. O primeiro personagem que eu quero destacar é o Amã. Amã, inimigo do povo de Deus, significa acusador, invejoso, inimigo assim declarado do povo de Deus. Por que Amã se tornou inimigo do povo de Deus? Esther era sobrinha de Mordecai, um homem digno, um judeu, e como Amã era o primeiro-ministro do Império Persa, logicamente, ele recebia todas as honras, e todo o povo dali da cidade de Suzã, das províncias também, tinha que se dobrar diante dele. Só que os judeus, ele não se dobra diante de ninguém, só existe um Senhor para ele. E Mordecai, ele não se dobrava, isso aborreceu muito Amã. E ele se tornou um inimigo e começou a partir dali perseguir os judeus, perseguir Mordecai. E ele significa, olhando uma visão espiritual, significa a figura do inimigo do povo de Deus. E ele se levanta, e a Bíblia diz que, na história do livro todo de Esther, diz o seguinte, que ele conspirou contra o povo judeu, a fim de aniquilar, matar e aniquilar todo o povo. Ele conspirou dessa forma, e foi isso assinado pelo rei. Então, primeiro personagem, Amã, inimigo do povo de Deus. Qual é o nosso inimigo? Nós temos um inimigo? Temos ou não? Qual é o nome do nosso inimigo? Estão com medo do diabo? Fala diabo. Satanás é o nosso inimigo. Isso tem tudo a ver conosco, queridos. Quando Deus nos levanta, aqui está o povo de Deus, a sua igreja. Não pensem vocês que o inimigo ele está de braços cruzados. Não. Ele está sempre se mobilizando. Ele está sempre arquitetando algo contra nós. Assim como foi essa figura aqui chamada Amã. O outro personagem dessa história é o rei Assuero, que é uma representação de Deus. Na frente a gente vai entender um pouco. E a terceira personagem é a rainha Esther, que representa a noiva de Cristo, que representa a igreja, que representa a intercessora. Amém? A igreja de Cristo intercede pelo mundo, a igreja de Cristo é uma intercessora aqui na terra, representa o Rei Jesus, amém? Quantos representantes do Rei Jesus nós temos aqui? Amém? Graças a Deus por isso. Bem, a rainha Esther, queridos, ela foi de fundamental importância na conservação da existência dos judeus, porque uma mulher que se levantou para defender, para assumir a sua posição de defensora, de intercessora do povo de Deus na época. Ela, como eu falei, o Amã, inimigo do povo de Deus, ele conspira contra o povo de Deus, inventa uma mentira para o rei Assuero, e ele consegue lá um decreto para a destruição total,
aniquilação do povo de Deus, dos judeus. Ele consegue isso em decreto. Então havia um decreto do rei para que todos os judeus de todas as províncias fossem destruídos. Ou seja, todo o povo de Deus seria destruído naquela época. E a rainha Esther, após ela descobrir essa trama, após ela descobrir essa sentença de morte, ela se levanta como uma intercessora, ela se levanta como uma defensora do povo de Deus. Então foi alguém assim muito usada por Deus para proteger o seu povo. Bem, eu queria relatar, queridos, para vocês algumas atitudes importantes que essa mulher tomou, que eu creio que deve ser a nossa atitude. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz também que nós sofremos tribulações, perseguição. Apocalipse fala que há um acusador, o acusador do povo de Deus, o acusador dos santos. Todos os dias, Satanás se levanta contra as nossas vidas. Amém ou não? E é necessário tomarmos algumas atitudes, assim como a rainha Esther, a igreja, a representação da igreja, tomou nessa época. Ontem eu estava sentado com uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, e a gente conversava do estado atual que esse mundo se encontra, do que tem acontecido na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e também pelo mundo afora. E ela falou algo interessante, que embora a gente vive num mundo tão conturbado, onde há tortura, corrupção, enfim, tudo que você imagina aí que tem acontecido, nós não podemos cruzar os braços e ficarmos inertes, mas nós devemos nos levantar em Deus, com atitudes que de fato vá agradar o Senhor. E quando Deus se agrada de nós, Ele se levanta ao nosso favor, amém ou não? Quantos querem agradar a Deus nessa noite? Não só nessa noite, a proposta do Evangelho é agradarmos o Senhor sempre, continuamente. E a rainha Esther, ela teve algumas atitudes que agradou e muito o rei Assuero, que é uma representação de Deus. E certamente também agradou o Senhor. Volta um pouquinho aí, na sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 16. Eu quero citar a primeira atitude. Ela recomenda ao seu tio e diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela pede ajuda. Embora ela fosse uma rainha, alguém de uma posição social altíssima, todavia ela se humilha e pede ajuda. Esse é um passo, é uma atitude que agrada a Deus, porque muitas vezes, queridos, nós nos encontramos como esses judeus aqui, acuados, ameaçados, e muitas vezes nós, na nossa soberba, nós não pedimos ajuda, e precisamos da ajuda uns dos outros. A rainha Esther fez isso. Ela pediu ajuda, uma atitude importantíssima. Eu quero destacar a segunda atitude. Ela abriu mão da própria vida. Versículo 16, ela faz uma declaração. Finalzinho, dá uma olhadinha lá no finalzinho. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Ela abriu mão da sua própria vida. Porque a lei dizia o seguinte: se qualquer pessoa do povo, ou até mesmo a rainha, ela fosse à presença do rei, sem ser convidada, sem ser solicitada, ela corria risco de morte.
E ela, pela causa do povo, como uma intercessora, com coração de intercessora, ela abre mão da sua própria vida. E ela declara isso: se perecer, pereci. Em outras palavras, eu não estou nem aí para a minha vida. Ela se colocou como intercessora, ela se colocou no lugar de outrem. Isso é intercessor, é ser alguém que intercede, é se colocar no lugar de outra. Essa atitude agrada a Deus, queridos. Eu estou trazendo isso para a nossa realidade. Porque, de fato, nós vivemos em um mundo de muita dificuldade. Eu sei que você tem os seus dilemas, tem as suas dificuldades, tem as suas perseguições. O diabo se levanta contra você, contra a sua casa, contra o seu filho. E é possível que você esteja aqui nessa noite sofrendo algum tipo de perseguição, sofrendo por conta de alguma trama do diabo. Mas é preciso tomar algumas atitudes. E a primeira atitude é pedir ajuda. Amém ou não? A segunda atitude é abrir mão da sua própria vida, se entregar de fato. A terceira atitude, o texto está dizendo que ela se vestiu com trajes reais. Isso fala de nobreza. Quando a Bíblia fala de trajes, de vestimentas, fala de santidade, fala de nobreza, fala de pureza. E Deus se agrada disso. É impossível irmos na presença do Rei. Nós temos um Rei, não é um Rei dessa terra, mas é o Rei Jesus. E quando nós vamos à presença do Rei, para estar na presença do Rei, é necessário nos vestirmos de vestes reais, trajes reais. Termos pureza no nosso coração. É tempo, querido, de nos consagrarmos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E é necessário nos levantarmos como a rainha Esther, como a igreja intercessora, como a igreja de atitudes nobres, e nos vestir de trajes reais, de santidade, de adoração ao Senhor. Óleo de alegria ao invés de pranto, diz o Senhor. E ela fez isso, foi a terceira atitude da rainha Esther. É tempo de consagração, é tempo de santificação, porque vivemos os últimos dias. E para estarmos na presença do Rei, ela entendia isso bem, não era de qualquer maneira. Para ir à presença do Rei, para chamar a atenção do Rei, ela entendia que não era de qualquer maneira. E quantos de nós quer receber o favor do Rei de qualquer maneira? Com uma vida desleixada, sem vigilância, sem consagração, sem entrega a Deus, sem purificação. É impossível. Certamente ela seria reprovada. E precisamos nos preparar devidamente. Precisamos nos vestir devidamente para nos encontrarmos com o Rei. Quantos querem se encontrar com o Rei aqui nessa noite? Então você deve se preparar. Você deve santificar a tua vida. Você deve buscar trajes reais, trajes de nobreza, de santidade, de pureza. Outra atitude dela, ela se pôs no pátio interior da casa do rei. Em outras palavras, ela buscou o rei. Ela buscou o rei. Tem um versículo que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Queridos, querida, invoque o Senhor,
Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto está perto. A Bíblia diz que suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos estão agravados para que não possa nos ouvir. Deus, Ele está atento ao clamor que se faz nesse lugar, você crê nisso? Deus está atento ao clamor que você faz a Ele neste lugar. Ela fez isso, ela se colocou no pátio interior. Isso fala também na casa do rei, isso fala no meio da igreja, no lugar de comunhão. O Salmo 133 fala que no meio da comunhão, no meio da igreja, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Na casa do rei a cura, a libertação, a restauração, a livramento. Mas é necessário tomarmos essas atitudes. A igreja é a casa do rei, sinônimo de comunhão. A quinta atitude de Esther, ela se portou com ousadia e fé. Ela foi muito ousada e ela teve fé. Ela não fez alguma coisa assim de forma aleatória, de repente vai acontecer, mas as atitudes dela foi de muita ousadia e convicção. Existe um texto, eu gostaria de ler, abra a tua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que é um convite à igreja do Senhor. Deus nos chama a sermos ousados, para entrarmos na sua presença, para buscar a solução para as nossas vidas. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Tem outro texto, não preciso abrir. Hebreus 4,16 diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quantos querem se achegar ao trono da graça nessa noite? Quantos querem? Então é necessário que você se achegue ao trono da graça, que você se apresente diante do Rei, com confiança, amém? Crendo naquilo que Ele pode fazer por você, crendo que Ele possa estender o teu cetro de justiça sobre a tua vida. Quantos querem tocar na ponta do cetro de justiça do Senhor nessa noite? Quantos querem? E na medida que você, pela fé, você toca, aceita esse convite do Senhor, as coisas começam a acontecer. Esse versículo, querido, ele retrata muito bem aquele momento na vida da rainha Esther. Ela se aproximou com confiança até o trono da graça. Ela entendia que ali havia graça, havia favor de Deus para a sua vida. Esther representa uma igreja que intercede, uma igreja intercessora. Ela teve uma postura ousada, de ousadia e confiança, melhor dizendo. Mediante essas atitudes, Esther teve a atenção do rei. O versículo 2 diz que o rei Assuero, após perceber Esther ali no pátio interior, aquilo atraiu a atenção dele. Mas de repente, se ela estivesse de qualquer maneira, totalmente mal trajada, certamente não iria chamar a atenção do rei. Mas ela chamou a atenção do rei, e a Bíblia diz que imediatamente o rei Assuero estende o cetro de ouro, e ela toca na ponta do cetro.
Isso tem um significado espiritual, amém? Tem um significado. Não foi um gesto vazio, mas foi um gesto que redundou em algo tremendo, algo espiritual. E eu queria descrever isso nessa noite para vocês. Bem, o cetro estendido, em primeiro lugar, representa a justiça estabelecida. A partir daquele momento, a justiça de Deus começa a ser estabelecida na vida de Esther, na vida do seu povo. Porque houve uma mobilização, o cetro foi estendido, Satanás começou a perder. Amã começou a perder, naquele exato momento. O inimigo, isso significa a derrota do inimigo. Esther, ela teve o cetro estendido para ela. Ela entra na presença do rei. Ela faz um banquete para o rei também. Ela convida o rei para o seu banquete, e o rei vai ao seu banquete. E a história relata que a partir dali, Amã, inimigo do povo de Deus, começa a cair. Muito interessante essa história. No começo da história, a Bíblia relata que Mordecai, ele descobriu uma trama contra o rei, por parte de 2 eunucos, e ele denuncia, e aquilo ali, aquela ação dele foi escrita nas crônicas do rei, só que ficou esquecido. Mas Deus começa a mover algo tremendo, a partir daquele momento, a partir da ousadia da rainha Esther. A Bíblia diz que o rei Assuero, naquela noite, ele não conseguiu dormir, e ele mandou trazer o livro das crônicas, e ele encontrou ali algo a respeito de Mordecai. E ele honrou a Mordecai. Amã, achando que a honra era para ele, a Bíblia diz que Amã, ele começa a cair quando ele coloca Mordecai em cima do cavalo real, com trajes reais, e passeia. Imagine só que cena. Amã, o primeiro-ministro, puxando o cavalinho, Mordecai, um homem simples do povo, sendo conduzido. O inimigo cai. Diga comigo, quando nós temos uma postura de fé e obediência, os inimigos caem diante de nós. Você crê nisso? Vai cair todos os seus inimigos. Mas é preciso ter atitude de fé, de obediência, assim como foi na vida de Esther. O inimigo começa a cair. Isso significa cetro estendido. A trama do diabo, a trama do inimigo é desfeita. Cetro estendido também significa autoridade, autoridade delegada. A partir daquele momento, os céus começam a se abrir. O rei decreta logo na frente que o povo poderia se defender. A autoridade foi dada àquele povo para que eles pudessem se defender dos seus inimigos. E nenhum dos judeus pereceu. Os céus se abrem. O rei, ele fala, olha, te darei tudo. Você pode pedir, Esther. Não é isso que Deus fala para nós, queridos. O rei dos reis não fala isso para nós. Pede, e eu te darei as nações por herança, amém. Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas será que nós temos tido essa postura de ir diante do rei? Ou você, diante das ameaças, diante das tramas do diabo, você tem ficado acuado, quieto, sem tomar nenhuma atitude? É tempo de nos levantarmos e buscarmos o Senhor, ir para Deus, buscar a presença do rei, ter uma atitude como a de Esther, ir na presença do rei, mas não é de qualquer forma, é se consagrando, é colocando os trajes reais, trajes nobres, veste de justiça.
de pureza, buscando ajuda uns dos outros, intercedendo. Isso agrada ao rei. Isso agrada ao rei. Abrindo mão da sua própria vida. Isso agrada o rei. Os céus foram abertos e ele fala para Esther: até metade do reino se te dará. Queridos, estava em jogo aqui a vida do povo, da sua parentela, a sua própria vida, porque ela era judia. Estava em jogo a sua própria vida. Querido, o que tem estado em jogo na sua vida? O que tem estado em jogo? Como é que está a tua casa? Teus filhos, a tua família, os teus parentes, teus amigos? Há alguma trama? Há dificuldade? Você tem sido perseguido? O diabo tem se levantado contra você? Faça como Esther. Seja essa igreja intercessora. Seja essa igreja valente. Essa igreja que se traje da melhor forma. Não estou falando dessas vestes, mas eu estou falando de algo interior. A busca da pureza, a busca da santidade. Isso agrada o Senhor. Uma igreja que pede ajuda. Qual tem sido? Você tem colocado diante de Deus as tuas dificuldades? Esther colocou diante do rei Assuero: olha, rei, tem acontecido isso e isso. Será que nós temos feito isso? Deus tem nos levado nesses dias a nos levantarmos como a rainha Esther, como uma igreja intercessora. Nós temos intercedido ali na Praia do Siqueira, quarta e sábado, ao pôr do sol. Eu não tenho dúvida, quarta e sexta, quarta e sexta, eu não tenho dúvida que isso vai redundar na derrota do inimigo, amém? Muitas vidas se achegarão no meio da igreja, você crê nisso? Amém? Você não há empolgação nisso? Não há? Vamos dar um amém mais forte a isso. Diga, olha só, vocês vão dizer um amém bem alto. Vidas se converterão, estarão no meio da igreja, amém? Amém. Os inimigos cairão, amém? Isso, por conta de uma atitude que agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Na quarta-feira eu estive lá e foi um negócio assim muito legal. A igreja sentada naquela areia lá, outra pelaquela praça, um número bom da igreja, a gente naquele tempo de louvor, de intercessão, que coisa maravilhosa. Isso agrada e muito ao Senhor. Certamente os inimigos cairão, ou melhor, já estão caídos, amém ou não? Por conta de uma atitude como a da rainha Esther, que representa uma igreja intercessora, que representa uma igreja que se humilha, que representa uma igreja que se traja com vestes reais, vestes de santidade. Amém ou não? Quantos querem ser como essa igreja aqui? Eu não sei, querido, o que passa na tua vida, mas Deus te chama a uma postura nessa noite. Deus te chama. Qual é a postura? É não se render às ameaças do inimigo. Uma postura de santificação. Tem uma palavra que diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. É tempo de nos santificar. Quantos querem ser alcançados pelas maravilhas do Senhor? Quantos querem ser alcançados pelo favor de Deus? O Senhor diz para você: santificai-vos, porque amanhã fareis maravilha no meio de vós. Isso aqui não é um versículo para compor um esboço de pregação, mas é palavra do Senhor para a tua vida, amém? É palavra para o Senhor para a tua vida. Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida, querido. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história da tua casa, a história da tua família, mas é necessário que você se santifique, que você tenha uma postura correta diante dEle. E quando você tem uma postura correta diante dEle, Ele levanta o teu cetro de justiça.
e os inimigos cairão, os céus se abrirão para você, coisas tremendas acontecerão na tua vida, mas é necessário você ter essa postura diante do rei. Na presença do rei, diante do rei, a alegria, a fartura, a vida, a livramento, a cura. Isso não é uma historinha apenas para compor um livro como a Bíblia, mas é uma história atual. É um exemplo de como nós, como igreja, devemos nos portar diante de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus, nesses dias, quer fazer coisas tremendas no meio da sua igreja. Mas a palavra para a igreja nessa noite é santificação. É buscar uma vida de pureza. Porque Deus quer fazer. Deus tem pressa em fazer. A Bíblia diz que há uma expectativa do mundo pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus somos nós, a igreja do Senhor. Quando nós ligamos o noticiário, nós temos visto só desgraças. O mundo está corrompido pelo pecado. Há um morticínio assim tremendo. Jovens, a estatística diz que jovens têm morrido e vão morrer muitos jovens, adolescentes. Isso deve nos incomodar, assim como incomodou Mordecai, a rainha Esther. Eles se entristeceram. A Bíblia diz que havia perplexidade no povo judeu que estava em Suzã, porque havia uma sentença de morte. Será que nos nossos dias não há uma sentença de morte? Há uma sentença de morte sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, e nós devemos nos levantar como guerreiros, como a igreja intercessora, para aplacar esse espírito de morte que tem assolado a nossa nação. Amém ou não? Então aplauda o Senhor por isso. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar inerte ao que tem acontecido ao nosso redor. E se não vigiarmos, isso vai chegar dentro da nossa casa. Precisamos nos levantar. Estabelecer o livramento do Senhor sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. A começar por nós. Eu sei que nessa noite aqui, existem famílias sofrendo por conta de assolação, por conta de tramas do diabo contra a sua família. Mas em nome de Jesus, nessa noite, se você se levantar em uma atitude correta, toda a trama vai ser desfeita. Amém ou não? Os inimigos vão cair. Porque o Senhor, Ele está com o seu cetro estendido para você nessa noite. É uma questão de fé. Se você consegue ver isso, se você crê nisso, que é o cetro, que o cetro do Senhor está aqui nessa noite, estendido para a sua vida, você verá a salvação do Senhor. Você verá o livramento do Senhor sobre a tua vida. E a tua casa, a tua família, o teu parente não vai perecer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus de Esther. Mas é tempo de nos santificar. É tempo de consagração ao Senhor. Esse tempo começa hoje, queridos. Esse tempo começa hoje. O tempo de livramento. O tempo de consagração. E Deus te chama a essa postura nessa noite, uma postura de fé, uma postura de consagração. Assim como Esther, ela se empenhou para estar na presença do rei, porque ela entendia que na presença do rei havia livramento. Ela se empenhou por isso. Você deve nessa noite se empenhar por isso, se levantar pela tua casa,
pela tua família, pelos teus amigos. Você deve se levantar nessa noite. Eu queria, em nome de Jesus, te convidar a ficar de pé. Pelos olhos da fé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Pela fé, contemple o cetro, não do rei Assuero, mas o cetro de justiça. A Bíblia diz que o reino do Senhor não é comida, não é bebida, mas é paz. É gozo, é alegria no Espírito Santo. O Rei Jesus está aqui, e o cetro de justiça está estendido sobre a tua vida. Mas é necessário que você toque pela fé e receba o favor do Rei, o favor que redunda em livramento, o favor que redunda em cura, em restauração, em vida eterna, em vida abundante, em autoridade sobre todos os seus inimigos. O povo de Israel estava acuado, estava perplexo, com medo, mas a partir daquele gesto de um cetro estendido, a história mudou. Eles se levantaram com autoridade, e a Bíblia diz que todos os seus inimigos foram destruídos. E foi estabelecido um dia de festa, o dia do Purim, dia do livramento do Senhor. Deus quer estabelecer esse dia na tua vida, o dia do Purim, o dia do livramento, o dia de festa, o dia de alegria ao invés de pranto. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É possível que você tenha chegado aqui com o teu coração chorando lá no teu coração, mas diz o Senhor para você: o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós, diz o Senhor. É tempo de se achegar a Deus. É tempo de se achegar ao Rei. Ao Rei que muda história, que dá vida. E eu queria te chamar, queridos. Eu não sei qual é a tua condição, como você chegou aqui. Eu só sei de uma coisa, que há um cetro sobre a tua vida, um cetro de justiça. E se você crê, eu quero que você saia do teu lugar. Você que está em cima na galeria, aí no meio do povo, saia do teu lugar, estenda a tua mão e toque nesse cetro, e a tua vida vai mudar, diz o Senhor. Saia, querido, do teu lugar, em uma atitude de fé. Se humilhe na presença do Senhor. Se santifique. Isso, queridos. Esse é o teu tempo. Saia do teu lugar, isso. Venha pela fé e toque. Toque no cetro de justiça. Você que está sofrendo dramas, perseguição, está sendo assolado de repente por enfermidade. O inimigo tem te assolado com enfermidade. Saia do teu lugar também, em nome de Jesus. Toque no cetro. O cetro de justiça é sinônimo de libertação, é sinônimo de cura, é sinônimo de vida. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é qualquer vida, mas é vida abundante. Não é qualquer vida, é vida abundante, é vida eterna.
Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Você aí na galeria, Deus quer te alcançar nessa noite. Entrega. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Chega de viver por aí sendo vítima do diabo, sendo vítima dos teus inimigos, sendo assolado por ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Venha. Isso. Ainda há tempo, querido. Sai do teu lugar. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Isso. Igreja do Senhor nesse lugar, abra tua boca, estenda suas mãos para cá e faça como a rainha Esther. Comece a interceder. A palavra do Senhor diz que a oração do justo vale muito seus efeitos. E Deus certamente vai fazer milagres aqui nessa noite. Vidas serão tocadas, vidas serão curadas, vidas serão libertas. Eu quero dar tempo para você. Enquanto os irmãos ministram uma canção, eu quero ainda dar tempo para você. Sai do teu lugar. Isso. Aleluia. Na presença do Senhor, a alegria. Na presença do Senhor, a vida. Na presença do Senhor, a cura. Na presença do Senhor, há livramento. Na presença do Senhor, os inimigos batem em retirada. Amém? Então estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida cura, restauração, vida abundante, salvação, livramento. Quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Receba a cura, receba a alegria, receba a vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor? Oh, aleluia. 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 Na presença do Senhor a justiça. A justiça. Toda a injustiça do diabo cairá. Já caiu nessa noite. E prevalece sobre a tua vida
a justiça do Senhor. O sangue de Jesus é a justiça do Senhor sobre a tua vida, que te lava e te purifica de todo pecado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Vá nessa fé, vá nessa confiança. Você se aproximou diante do Rei, você tocou no cetro de justiça, e isso vai redundar em bênção para a tua vida. Agarre isso com fé, com confiança, e depois você testemunha para mim o que aconteceu na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vá nessa fé, querido. Deus te abençoe. Aleluia. Santo Espírito. Vamos dizer isso, irmãos. Declara assim: eu me rendo. Eu me rendo ao teu agir. Teu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor. Em tua presença.